Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 188 que vai ao ar no domingo, dia 10 de setembro de 2023. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por semanalmente estar aqui no Tributologia para que a gente possa construir um conhecimento em direito tributário que seja relevante. Um conhecimento técnico que possa trazer e fazer diferença para esse nosso direito tributário brasileiro. Bom, no Tributologia de hoje, sem mais delongas, eu preciso falar de um assunto muito interessante. O STJ, na última semana, julgou o recurso especial número 202.6473 de Santa Catarina, recurso especial 202.6473 de Santa Catarina, em que reconheceu a possibilidade de amortização de ágio interno. O STJ, por unanimidade, permitiu a amortização do ágio da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. E no caso, havia uma empresa veículo e o ágio era formado por empresas relacionadas, ou seja, ágio interno dentro do mesmo grupo econômico. Esse foi o primeiro julgado do STJ e como primeiro julgado nós temos um excelente precedente que efetivamente é bastante provável que seja repetido, que seja seguido, que seja aplicado outras vezes, né? O caso concreto é um caso muito interessante, mas antes de falar dele, eu queria só lembrar para você o que é o ágio. Quando uma empresa ela compra outra empresa, ela tem que fazer um valuation da empresa que está sendo adquirida, uma avaliação. E dentro dessa avaliação é levado em consideração todo o patrimônio, é levado em consideração todos os ativos, mas também deve ser levado em consideração a rentabilidade futura, a expectativa de rentabilidade futura ou goodwill. Ou seja, quando há essa expectativa de rentabilidade futura, nós temos a formação do ágio. O ágio ele é formado exatamente porque no momento da aquisição de uma empresa por outra, né, em valor superior àquele do seu ativo, há uma expectativa de rentabilidade para que aquela empresa tenha então esse valor maior no futuro, tá? Então, gente, no caso concreto, né, o que aconteceu? Uma empresa, uma investidora estrangeira, né, ela aportou, ela trouxe, ela investiu recursos numa empresa do mesmo grupo econômico, daquela que estava sendo adquirida, né, que foi a chamada empresa veículo, que é a empresa utilizada para fazer a transferência do ágio, né? Essa empresa que recebeu o investimento do exterior, ela foi incorporada pela autuada, numa incorporação reversa, ou seja, ela tinha um capital maior, mas ela foi incorporada por outra empresa do mesmo grupo econômico, fazendo a transferência do ágio. Esse caso ele vem lá do TRF da 4ª região. Então, vamos entender, de novo. Uma empresa estrangeira, ela faz o investimento em uma das empresas do grupo econômico, tá? E essa empresa do grupo econômico que recebe o investimento, ela é incorporada por uma outra empresa do mesmo grupo. Então, a outra empresa do mesmo grupo, quando incorpora a empresa que recebeu o investimento, ela consegue receber o ágio para poder deduzir do imposto de renda da CSLL. O Tribunal Regional da 4ª Região, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele disse que era efetivamente uma reorganização societária, sendo possível a amortização do ágio. A Fazenda Nacional, obviamente, recorreu e o assunto chegou no STJ. Esse é o caso concreto. A Fazenda Nacional alegava que essa operação não tinha substância econômica, que essa operação toda de investimento do estrangeiro, de uma das empresas do grupo, para que houvesse a transferência, essa operação toda seria um planejamento tributário abusivo. Seria efetivamente uma operação sem substância econômica, com o único objetivo de gerar o ágio a ser deduzido.
Ou seja, haveria ali uma fabricação de despesas. E essa fabricação de despesas, ela somente existiria para que houvesse a dedução do imposto. Então, haveria ali uma confusão patrimonial. O ponto, galera, é que a Lei 9.532 de 97, né, que criou o ágio no Brasil, ela nunca vedou que houvesse a utilização de uma empresa veículo para que houvesse o ágio. Essa vedação, ela só passou a acontecer no artigo 22 da Lei 12.973, então não havia vedação ao ágio. Não havia vedação à utilização de empresa veículo. E é curioso falar sobre isso, porque o que acontece? O ágio, ele foi criado no Brasil na época das privatizações. Por quê? Porque as empresas que ganhavam as licitações, né, ganhavam os leilões para aquisição de novos negócios, essas empresas precisavam incorporar diversas outras. Vou dar um exemplo da Telemar, por exemplo. A Telemar, que pegou todas as empresas de telefonia, né, que abrangiam a região costeira do Brasil, ela comprou a Telerge, comprou a Telemig, ou seja, teve que fazer várias incorporações. E essas incorporações, elas precisavam ter a dedução do imposto de renda da CSLL, senão não havia interesse nessa operação. Né? Então, na Lei 9.532 de 97, era plenamente possível a amortização do ágio. Foi a 12.973 que vedou. Então, o que acontece? Nesse caso, uma empresa investidora, né, ela, de acordo com o fisco, ela seria verdadeira compradora. E ela criou uma empresa veículo só para viabilizar o ágio, que seria o caso dessa empresa estrangeira comprando uma empresa do grupo que foi incorporada pela outra. Percebe? Mas na verdade, não havia nenhuma vedação a esse tipo de operação. E o STJ entende o quê? Olha, a mera existência de uma empresa veículo não impede que haja amortização do ágio. A formação do ágio interno, ou seja, a formação do ágio entre empresas de grupo econômico, ela não foi vedada até 2014, com a entrada em vigor da Lei 12.973. Percebe? Então, nesse caso, o que deve ser verificado é se houve a efetiva aquisição da participação societária e se o ágio ele está fundado numa expectativa de rentabilidade futura que se confirme, que seja forte, que seja razoável. Entende? Nesse caso, não houve confusão patrimonial. Nesse caso, a expectativa de rentabilidade futura tinha consistência, tinha substância e os requisitos legais foram preenchidos. Requisitos legais foram preenchidos. Entende? Então, esse caso é um precedente extremamente importante porque, veja, isso é um instrumento de você baratear a operação e trazer investimentos para o Brasil. Sabe? E cá entre nós, se a gente pegar os julgados do CARF hoje, os casos de maior valor que estão no CARF envolvem o ágio na rentabilidade futura, na expectativa de utilização de empresa veículo, para a expectativa de rentabilidade futura. Então, esse precedente é um precedente muito forte, é um precedente muito favorável, é um precedente muito importante para que efetivamente haja segurança jurídica nessas operações que envolvem o ágio. Então, eu queria dizer para vocês que é um precedente que deve ser festejado, porque isso é favorável ao desenvolvimento dos investimentos no Brasil. Por quê? Porque toda empresa, quando adquire outra, ela adquire numa expectativa de que haja uma rentabilidade, de que haja uma valorização daquela empresa. Afinal de contas, ninguém compra uma empresa quebrada, né? Tirando Richard Gere naquele filme Uma Linda Mulher. Então, pessoal, quando a gente faz... Mesmo assim, ele tem expectativa de rentabilidade futura, né? Ele compra a empresa quebrada, poder levantar a empresa e poder vendê-la depois. Pelo menos é o que ele fala para Vivian lá no filme. Então, preste bem atenção. Esse é um precedente a ser festejado. Esse é um precedente a ser efetivamente analisado, estudado. Por quê? Porque diversos outros casos de ágio na incorporação vão chegar ao STJ. E caso esse precedente se confirme, e os fundamentos dele são fundamentos muito fortes para que esse precedente seja confirmado, você pode ter certeza que caso haja confirmação, nós teremos sim uma segurança jurídica e um equilíbrio necessário para que outros investimentos sejam direcionados
ao Brasil. Então, senhoras e senhores, vamos comemorar o julgamento do RESP 2026-473 de Santa Catarina. Afinal de contas, o planejamento tributário é um direito do contribuinte. O fisco não pode, sob o argumento de que qualquer operação ela é sem substância, afastar o direito do contribuinte reduzir a sua carga tributária. O planejamento tributário é lícito. O que não pode acontecer é abuso de forma. E no caso concreto ficou muito claro que o contribuinte ele aproveitou o que a lei autorizava para poder reduzir a sua carga tributária e viabilizar a sua operação. Portanto, senhoras e senhores, eu queria dizer para vocês que esse julgado merece sim que você separe ele, guarde lá nos seus arquivos, porque outros casos diários chegarão ao STJ e você pode ter certeza que esse precedente vai ser utilizado. Espero que o STJ não mude de ideia. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui mais uma semana no Tributologia. Se você gostou desse Tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe. Afinal de contas, o Tributologia está aqui gratuitamente, semanalmente, para que você possa ter informação tributária de qualidade. Ainda que você não concorde com o que eu falo, ainda que você discorde, a grande beleza da democracia é a discordância. Mas o objetivo é trazer o conhecimento. Então, se você está ouvindo na sua principal plataforma de podcast, avalie o Tributologia. Se você está assistindo no canal do YouTube, avalie o Tributologia. Eu preciso desse seu retorno, da sua avaliação, para que a gente possa sempre continuar entregando esse material gratuito semanalmente. Muito obrigado e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo, galera! Tchau, tchau! Até semana que vem.